Olá, tudo bem? Eu sou Lucila, professora, escritora, mas acima de tudo eu sou mãe. E eu estou muito feliz porque a gente está começando hoje um programa muito especial que chama Brincar Livre. E eu confio nessa força do brincar. E eu queria convidá-los também a confiar nessa força, para que diariamente a gente possa garantir momentos de brincar com os nossos pequenos. E aí a correria do dia, todos os afazeres, a gente consegue. Uma dica que eu dou é poder pensar, enquanto eu estou cozinhando, como é que eu coloco um tapete, um edredom, uma colcha no chão e dou alguns objetos para os pequenos brincarem, para que constantemente, todo dia, ele brinque com esses objetos, como é que para que eles possam ter um arzinho e no final de semana possam ter um arzão. Então, convidá-los a sair com esses bebês e crianças para os espaços públicos, para a sua comunidade. Seja andar na rua, passear, mas que isso seja constante. Semanalmente, um arzinho dentro de casa, do seu ladinho, e no final de semana, algo do espaço público, algo da sua comunidade. Com certeza, você vai descobrir esses espaços. Nessa segunda parte, gostaria que a gente aprofundasse um pouco mais a nossa discussão sobre esse brincar livre. Então, depois que o bebê olha, o bebê e a criança olham para o seu próprio corpo, ele começa a descobrir que tem outras coisas no mundo, que tem espaços e especialmente que tem materiais. Então ele vai descobrindo o que o corpo dele faz com esses materiais. Eu gosto de pensar que essa coisa dessa pega, como é que eu pego esse cabelo, esse objeto. Uma das primeiras coisas que os bebês fazem é poder pegar os paninhos que estão ali perto do berço. Então, eu gosto de pensar que esse paninho ele precisa ter uma medida, uma textura sensível o suficiente para não machucar essa pele. Então, eu gosto da chita, porque ela é altamente brasileira, e gosto de pensar que é um tecidinho de 30 por 30 para evitar que esse bebê se sufoque, que esse paninho enrosque no pescoço, mas também para que eu tenha a possibilidade de garantir esse peso suficiente para essa mão que é tão pequenininha. Então, no começo, esse tecidinho, ele passa desapercebido, mas do mesmo jeito que essa mãozinha que vai passando no corpo é percebida, de estar ali do ladinho, o bebê vai lá e pega. Gosto de pensar nesses objetos, não colocando na mão do bebê, olhando para essa coisa que é descobrir esse limite do corpo. E descobrir o limite do corpo é descobrir como é que eu pego os objetos, o que eu faço com os objetos. Eu gosto dessa ideia de entender o limite do corpo quando os bebês, por exemplo, estão comendo e que eles pegam a comida e passam no rosto, passam no corpo. O que eles estão descobrindo ali? Que força que eu preciso fazer para essa comida escorrer pela mão? Como é que eu olho o contorno do meu corpo? Um bom exemplo é quando a gente entrava na escola aos 7 anos, que ao invés da gente descobrir a propriedade da cola colando os papéis, a gente descobria a propriedade da cola passando a cola na nossa mão. Que delícia que era passar a cola na mão, esperá-la secar e depois tirar aquela pelinha. É isso que os bebês fazem quando eles brincam com a tinta, quando as crianças, por exemplo, estão numa atividade de pintura e elas começam a passar no corpo. Estão descobrindo ali sobre limite, sobre o contorno do corpo. E esses objetos podem ser inúmeros. Pensando nos bebês, pode ser uma argolinha de cortina, pode ser uma colher que eu tenho na cozinha. Gosto de pensar quando as minhas filhas eram bem pequenas, que eu ia cozinhar, o que eu fazia? Eu colocava um tapete do lado e deixava objetos pequenos. Ali tinha um copo de alumínio, uma colher de plástico, um escorredor, objetos que eu podia facilitar a pega e que ela podia descobrir sobre textura, formatos, sobre cheiros e sobre sons, porque cair um copo de alumínio é diferente de cair um copo de vidro, que também é diferente de cair de um plástico. E gosto desses objetos de cozinha. Por que eu gosto tanto desses objetos do cotidiano? Porque eles têm temperaturas diferentes dessa indústria do brinquedo que a gente tem por aí, que geralmente é só plástica e que traz uma única referência, uma única informação para todos os meus sentidos. Ao passo que um copinho de barro me traz também como é que eu posso pegar nele com delicadeza.
Que força e que movimento que eu tenho que fazer para pegar nesse copinho de barro? Que movimento que eu faço para pegar num copo de alumínio? Por que os bebês gostam tanto de pegar um copo de alumínio ou de pegar objetos e bater de novo no chão? Né? Porque ao cair, esse objeto emite um som. E além de emitir um som, ele convoca um adulto a se abaixar e levantar pegando esse objeto inúmeras vezes. Isso também é um jogo. Né? Então, são jogos que a gente tem no dia a dia. Eu gosto dessa coisa, dessas miudezas do cotidiano. Né? Por isso que as crianças gostam tanto de pedrinhas. Né? Quando elas vão para a rua, quando elas vão para a praça, pedrinha é um brinquedo que sempre tem. Né? Eu posso morar na periferia, posso não ter praças, mas pedrinha e areia, essas texturas a gente vai encontrar. E eu gosto dessa ideia que as crianças têm, que é de poder colecionar, de poder pegar. A gente pode reparar que primeiro elas descobrem um jogo de encaixe, né? Que objetos menores cabem em objetos maiores. Por isso que muitas vezes elas pegam e colocam dentro do bolso, dentro da mochila, escondem numa sacolinha ou querem uma latinha para pegar essas pedrinhas. Estão descobrindo coisas tão importantes, né? Quem é que não brinca de encaixe, mesmo no mundo adulto? Eu preciso descobrir que potes eu preciso para encaixar o resto de arroz e de feijão que eu cozinho. Né? Então, essas brincadeiras da infância eu levo para a vida. Né? Então, brincar com as pedrinhas é descobrir esse jogo de encaixe. Coisas pequenas que se encaixam em coisas maiores. Né? Brincar com as pedrinhas é brincar com a natureza. Né? E eu posso dizer, eu não tenho uma praça perto, mas que coisas eu tenho? Eu tenho uma plantinha. Né? Eu não tenho uma plantinha, mas eu tenho ar. Como é que eu descubro sobre esse ar? Como é que eu descubro sobre essa terra? Né? Como é que esse meu corpo, que é pura natureza também, né? Acho que a gente precisa começar a entender que o corpo é natureza e que eu tenho os 4 elementos no meu corpo. Né? Eu tenho ar ao falar, eu tenho fogo quando eu fico bravo, eu tenho água e eu tenho terra. Né? Então, como é que eu entendo o corpo e a natureza? Brincando, né? Podendo descobrir nessas miudezas essa relação das crianças com os objetos. Eu me lembro quando eu era professora, essa coisa de poder pegar os objetos, de descobrir que tem objetos. Então as crianças querem às vezes do mesmo objeto, né? Elas querem juntar vários objetos do mesmo. Por isso as pedrinhas são tão importantes. E eu me lembro que eu tinha uma criança no parque que ela saía correndo na frente das outras para pegar todas as pazinhas da areia para poder juntar. Olha que lindo que ele está descobrindo, que os objetos podem ser separados também por objetos iguais. Né? Então ele ia lá, separava todas as pazinhas, todos os baldinhos. Olha aí o princípio das coleções. Né? Como é que eu posso fazer seriação? Né? Ele não estava querendo todos os objetos para ele. Não, na verdade ele estava apenas descobrindo como é que os objetos também são organizados, são feitos, têm estruturas diferentes. Uma das coisas que eu gostava de observar também é que quando eles tiravam o sapato, às vezes eles colocavam um em cima do outro. Também um dos princípios das coleções. Como é que eu vou do mesmo objeto, que coisas eu posso fazer? Eu posso encarrilhar, fazer uma fila de objetos no chão. Por isso eles gostam tanto de juntar muitos objetos. E às vezes, antes eu era professora e eu pensava assim, nossa, essa criança tem alguma questão, ela tem fixação por esse objeto. Não, ela está descobrindo como é que os objetos são. Então ela organizava uma fileirinha, ou então empilhando tênis, ou vários dinossauros, que ela estava descobrindo como é que eles se compõem, que coisas eu posso fazer. Então uma dica que eu dou é ter muitos objetos do mesmo jeito. Então ter muitas tampinhas, muitas pedrinhas, muitas folhas. Como é que eu posso brincar com as folhas? Que composições eu posso fazer com as folhas? Eu tinha uma turma de criança que eu falava que eram tesouros da natureza, porque a natureza nos dá tesouros. Então eu gosto dessa que as pessoas chamam de brincar heurístico, e ele é heurístico porque é eureka, eu descobri. Que coisas eu posso descobrir com uma folhinha, com um galinho? Eu descubro que eu posso fazer desenhos, eu descubro que eu posso colecionar, eu descubro que eu posso montar, e eu descubro que eu posso simplesmente pegar esses objetos e guardar. A gente também quer guardar um pouco do mundo para a gente.
Por isso que a gente gosta tanto de tirar foto, né? A gente tira foto porque a gente quer, se enlaçando com o mundo, guardar um pouco deste mundo. As crianças fazem isso, né? E elas fazem isso de dentro da sala, nesse miudinho, nesse aconchego, porque elas querem esse contorno, né? Brincar dentro da sala me diz: olha, tem um ambiente seguro, tem uma constância, né? Gosto de pensar na constância, nessa palavra totalmente feminina, que é a possibilidade de revisitar aquilo que eles já conhecem, né? Então, ao contrário do que eu sempre achei, que eu precisava sempre pensar contextos diferentes para as crianças todo dia, eu passei a pensar que as crianças podem ter contextos iguais para poder lidar com o previsível, né? Para poder pensar, ontem eu peguei esse objeto e descobri como ele é. Hoje eu posso descobrir que coisas o meu corpo faz com esse objeto. E aí amanhã eu posso descobrir que juntando esses objetos eu posso fazer outras composições. Então, para a criança fazer de novo, nunca vai ser o mesmo. Vai ser sempre organizado a partir das experiências anteriores. Que é como a gente, por exemplo, lidando na nossa cozinha, né? Por isso que é tão difícil cozinhar na cozinha de outra pessoa, mesmo sabendo cozinhar. Porque é a constância de lidar com os objetos, de saber onde está cada coisa, que vai dando condições para a gente cozinhar bem na nossa cozinha, né? Então, uma dica que eu dou é que a constância para os pequenos é fundamental. Para as crianças, essa coisa de saber onde está o tecido, onde estão os blocos, onde está o cestinho com folhas e o cestinho com as pedras, dá condições de que eles possam caminhar a partir de uma informação que eles já tinham do dia anterior, né? Imagine a gente estar montando um quebra-cabeça de 3.000 peças e todo dia alguém vai lá e desmonta e a gente tem que começar de novo da peça número 0. É a mesma coisa quando as crianças estão construindo com blocos, fazendo desenhos, né? Então, uma dica que eu dou é que a gente possa deixar espaços de que as crianças possam continuar suas construções no dia seguinte, né? Então, se ela está montando com um Lego, e aí a professora, como professora, sempre pedia para que eles guardassem. Depois eu passei a pensar nessa ideia, né, do quebra-cabeça e comecei a pensar assim, não, se eu tivesse que começar todo dia a montar esse quebra-cabeça do zero, eu ia desistir. E eu não quero que as crianças desistam, né? Então, como eu não quero que as crianças desistam, eu passei a pensar em suportes para que as crianças pudessem continuar a brincadeira no dia seguinte. E daí, elas podiam descobrir quantos blocos elas precisavam para, por exemplo, equilibrar e colocar um bloco na altura de outra criança. Quantos blocos ou quantos pares de sapatos eles precisavam para poder encarrilhar da minha sala até a cozinha, né? Então, eu fui aumentando as condições das crianças pela constância, né? Pela possibilidade de revisitar e de poder pensar de onde partiu, né? Então, gosto dessa ideia que é poder olhar para a repetição não como algo ruim, mas como algo potente. E aí também me revisitar e pensar, se eu posso incluir algo novo, que eu mantenha aquilo que as crianças já sabem, né, e apenas acrescente algo novo, né? Então, como é que eu vou organizando os espaços? Permitindo que a caixa de madeira esteja sempre no mesmo lugar. Então, o que eu faço? Né? Como é que eu, professora, me ocupava? Né? Então, ao invés de tentar ficar pensando em estímulos para as crianças, que coisas que eu ia fazer, a minha atitude estava muito maior em organizar o espaço, em organizar os materiais, em garantir condições de que o espaço fosse meu parceiro pedagógico. Então, como parceiro pedagógico, o espaço tinha que estar sempre do mesmo jeito, para que as crianças tivessem condições e previsibilidade de poder olhar a partir de onde elas sabiam, conhecendo esse espaço, o que elas iam fazer. Então, o cesto de folhinha estava sempre no mesmo lugar, a caixa com tecido estava sempre no mesmo lugar, né? A caixa com blocos de madeira estava sempre no mesmo lugar. Então, isso dava condições para que as crianças tivessem
Primeiro, uma referência muito forte que é: eu sei de onde eu posso partir. Né? Então, pensar nisso é dar condições para que elas avancem naquilo que elas são potentes. Né? E também comecei a pensar, durante um tempo eu quis tirar todas as cadeiras da sala. Né? E tirei todas as cadeiras porque eu não queria um modelo de carteira e de tudo muito junto. Mas também olhando as crianças, principalmente quando elas faziam 3 anos, que as crianças estavam procurando um lugar para sentar. Por quê? Né? Toda a ideia de olhar para essa brincadeira do corpo, quando elas passam a brincar com os objetos, essa força está muito mais aqui. Então elas precisavam de um lugar para sentar, para que esse corpo tivesse relaxado, para que elas pudessem descobrir que coisas que elas fariam com aqueles objetos pequenininhos. Então, observar as crianças foi me dando condições de ajudá-las a ter mais consistência nessas pesquisas sobre o mundo, né? Nesse brincar do mundo. E aí o arzinho da sala ia dando esse ar de é potente, eu consigo ir, né, a partir do que eu mesma sei, né, das minhas próprias descobertas. Ao passo de que o arzinho, o arzão do parque, o arzão da praça, o arzão do caminho, por exemplo, da minha casa até a igreja, da minha casa até o supermercado, né, porque eu posso ocupar diferentes espaços públicos. Né, os espaços públicos, eles não estão marcados só numa praça, num museu, num cinema. Eu aprendo também indo ao supermercado com a minha mãe. Eu aprendo indo à feira, né? Que é algo mais simbólico e mais cheio de sentidos e de sensações que uma feira, né? O jeito que o feirante organiza as frutas, os cheiros daquelas frutas, o volume, o som que tem numa feira. As crianças podem e devem conviver esses diferentes espaços, né? Conviver nesses diferentes espaços. Isso é uma razão sem tamanho, né? É a natureza ali na cidade, né? É o cheiro da melancia, é aquela uvinha que a gente sorrateiramente, né, de um jeitinho discreto, a gente vai lá e belisca na banca do feirante. Isso é descobrir também sobre texturas. Né? Quantas texturas tem na comida, quantos cheiros tem nas comidas, né? Acho que eu seria muito feliz se todas as crianças tivessem uma praça, um parque. Mas como é que eu posso lidar com aquilo que as crianças têm ali na comunidade em que estão? Como é que eu posso valorizar, né? E quando eu trago isso também, eu pego esse arzão e volto para o meu arzinho, e eu trago nas brincadeiras, nas condições organizacionais, essa brincadeira de feira, esse espaço, eu também estou dizendo para as crianças que aquilo ali tem um valor, né? Que aquilo ali tem uma potência. Então eu gosto dessa brincadeira de curtir o arzinho, de ir para o arzão, e de pensar que coisas eu trago desse arzão para o arzinho. Né? Então, pensando nas condições organizacionais e materiais, eu vou propor, por exemplo, uma brincadeira de feira. Né? Então, eu organizo esse espaço, mas eu tenho que ter consciência de que a ação é das crianças. Né? Então, eu organizo um espaço de brincadeira com tecidos, mas o que as crianças vão fazer, só as crianças vão me dizer. Né? Então, pensar nesse ar como uma respiração, né? O arzinho, o arzão, que coisas eu levo de dentro para fora, que coisas eu trago de fora para dentro. Como é que eu busco isso? Saindo com as crianças, ocupando os espaços públicos. Né? Eu trabalhei num projeto durante muito tempo, num projeto de educação ambiental, em que a gente transformava praças. Né? Então, ocupar essas praças é ocupar com as crianças, né? É ir para a rua com as crianças, né? É poder pensar que esse ar pode ser diferente, né? E a gente pode dizer, como é que eu faço isso com os bebês? Né? É só poder pensar que, por exemplo, a luz de dentro da sala é uma luz artificial. Só de pegar um tecido e levar as crianças para o lado de fora, né? Eu estou trazendo a potência de olhar para uma luz que é natural. Né? E essa luz é impressa também de um som
que é externo, que é um passarinho, que é um carrinho, que é um pedreiro que está passando e construindo. Eu estou imprimindo também marcas desse local, né? A marca desse pedreiro, desse carrinho de mão que está passando, também é uma impressão daquele local, né? Então, olhar para os espaços nesse arzinho, nesse arzão, é poder potencializar essa brincadeira com os objetos dos pequenos, né? É dar valor para aquilo que aquela comunidade tem, né? Dar valor para o trabalho do pedreiro, do carpinteiro, né? Dar valor, por exemplo, para a pessoa que está lá roçando o mato, né? Já repararam que cheiro delicioso que é quando alguém está roçando o mato? Cheiro de mato, né? Então, é poder trazer para as crianças essa possibilidade de brincar com toda essa impressão que vai além dos objetos, que está ali marcada da cultura, que está marcada de uma presença social e que é tão importante para ela, né? Dela poder se sentir reconhecida, dela poder ver que aquilo tem valor. Eu acho que isso é o mais bonito quando a gente olha para o que eu olho para dentro da sala, o que eu olho para fora, reconhecendo que esses cheiros têm memórias, né? E eu tenho pensado muito que memórias que a gente está trazendo para as crianças pelo brincar.